Fala galera, bem-vindos ao Insira a Ficha, o canal que traz os fatos mais incríveis e curiosidades históricas para você, com aquele toque de mistério e emoção que a gente adora. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e impactantes da história, o fim de Adolf Hitler do Terceiro Reich. E olha, já vou avisando, fica até o final porque tem uma curiosidade surpreendente sobre os últimos dias de Hitler que vai deixar você de queixo caído. Você pode até achar que já sabe tudo sobre esse momento, mas garanto que vai se surpreender com um detalhe que poucos conhecem. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora para a história. 1. A Ascensão e o Ponto de Virada, 1933 a 1941. Antes de entender como tudo acabou, a gente precisa dar um passo para trás e lembrar como tudo começou. Em 1933, Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha com uma promessa que encantou milhões: restaurar o orgulho perdido do país após as humilhações do Tratado de Versalhes. Com seu carisma e uma oratória hipnotizante, ele conseguiu mobilizar as massas, transformando o desespero em esperança. Mas, ao mesmo tempo, suas ambições territoriais estavam prestes a colocar o mundo inteiro em guerra. Blitzkrieg. E então, em 1939, a Segunda Guerra Mundial começa de forma devastadora. A estratégia de guerra relâmpago, ou Blitzkrieg, parecia fazer da Alemanha uma força invencível. Eles invadiram a Polônia em questão de semanas e, em seguida, foram varrendo outros países europeus. Parecia que ninguém poderia deter Hitler. Mas foi em 1941 que ele cometeu o primeiro de uma série de erros fatais. Decidiu invadir a União Soviética. Operação Barbarossa. A invasão da União Soviética foi uma campanha ambiciosa, conquistando territórios vastos. Mas Hitler cometeu dois erros clássicos. Subestimou o inverno russo, e a gente sabe que o inverno russo é implacável, e subestimou a determinação do Exército Vermelho. Foi em Stalingrado, em 1943, que o exército alemão sofreu uma derrota devastadora. Para piorar, em dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor, ampliando ainda mais a pressão sobre a Alemanha. Aí as coisas começaram a mudar de figura. 2. A resistência interna e as primeiras derrotas, 1942 a 1944. Galera, nessa fase, é possível sentir que o barco da Alemanha começa a afundar. A guerra estava se arrastando, os recursos estavam cada vez mais escassos e o descontentamento começou a crescer, não só entre o povo, mas até dentro do próprio círculo de Hitler. Muitos dos seus generais já não concordavam com suas decisões impulsivas e estratégias inflexíveis. O atentado de 20 de julho de 1944. Aqui vai uma curiosidade intrigante. Um grupo de oficiais alemães organizou um plano ousado para acabar com a vida de Hitler. Eles colocaram uma bomba na sala de reuniões onde ele estava. Mas Hitler sobreviveu, com ferimentos leves. Depois disso, ele ficou ainda mais paranoico. Começou a executar centenas de pessoas que ele achava que estavam envolvidas na conspiração. Um clima de medo tomou conta da Alemanha. O dia D. Enquanto isso, no campo de batalha, os aliados desembarcaram na Normandia, na famosa operação conhecida como Dia D. Esse foi o ponto de virada na Europa Ocidental. Foi o início da liberação de territórios ocupados pela Alemanha. Por outro lado, o avanço soviético no leste também não dava trégua. O Exército Vermelho estava empurrando as forças alemãs para fora da Polônia e da Hungria, cercando Berlim pelo leste. De todos os lados, a Alemanha estava sendo esmagada. 3. Os últimos dias de Berlim. E chegamos ao capítulo final. Em abril de 1945, Hitler estava completamente isolado no seu bunker subterrâneo em Berlim. A cidade estava em ruínas, com civis e soldados lutando desesperadamente contra as tropas soviéticas que cercavam tudo. E vamos combinar, nesse ponto, até quem era fiel ao regime sabia que o fim estava perto. O estado mental de Hitler. Relatos de quem estava próximo a ele descrevem seu comportamento nos últimos dias como errático. Ele alternava entre ataques de raiva e momentos de resignação total. No dia 30 de abril de 1945, Hitler decidiu se casar com Eva Braun no bunker. Poucas horas depois, os dois tiraram suas próprias vidas. Hitler usou uma arma de fogo enquanto Eva Braun ingeriu cianeto.
Foi o fim de um dos ditadores mais infames da história. 4. Após a morte, caos e rendição. Com a morte de Hitler, o Terceiro Reich desmoronou rapidamente. O comando foi assumido pelo almirante Karl Dönitz, mas vamos ser sinceros, a guerra já estava perdida. Rendição da Alemanha. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição incondicional. Esse foi o marco do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. O mundo respirou aliviado, mas as consequências do conflito, tanto humanas quanto materiais, ainda seriam sentidas por décadas. 5. A curiosidade surpreendente sobre Hitler. E agora, como prometido, vamos à curiosidade que vai deixar você de queixo caído. Você sabia que até hoje existem teorias sobre o paradeiro dos restos mortais de Hitler? Pois é. Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui no Insira a Ficha, toda terça e quinta você encontra histórias incríveis como essa. Valeu e até a próxima. A ficha.